Fala galera, chegamos aqui no centro de Puno. Nosso primeiro dia aqui no Peru, então a gente tem muita coisa pra resolver. Vamos ver passeios turísticos pro Lago Titicaca, vamos também ver chip de internet, trocar dinheiro, todas essas coisas que a gente precisa resolver quando chega num país novo e também fazer supermercado. Então a gente acabou vindo pro centro de motorhome, porque a gente sabia que tinha um estacionamento do lado do mercado que a gente vai depois. Então a gente já estacionou o carro aqui e agora a gente vai fazer tudo a pé no centro de Puno e depois vamos no mercado. E na rua aqui, bem na saída aqui, a gente já encontra vários desses tuk-tuks. A gente já viu vários desses aí andando na cidade. Primeira coisa que a gente precisava fazer era trocar dinheiro, então a gente pegou o que tinha de bolivianos e trocou para soles. E a gente foi passando em cada casa de câmbio que tem na rua principal e todas elas estão falando a mesma cotação. Aí a gente veio em uma que tá numa rua paralela e aí a cotação tava um pouquinho melhor. Enquanto tava todo mundo pagando 0,5 e era tudo a mesma coisa, o Léo até falou, acho que vai ser igual em todas as casas de câmbio. Essa daqui tava pagando 0,52, que é pouquinho, mas é uma diferença no final. Então agora que a gente já tem dinheiro peruano, a gente pode buscar chip de celular e o seguro pro carro. Então, telefone ok, a gente fez um chip da Claro que custou 10 soles, mas já vem com 5 soles de recarga. A gente tentou comprar na rua mesmo e as moças disseram que não tinha como fazer, nem da Claro, nem da Entel, só da Movistar, que é o único que aceita estrangeiro. Aí a gente veio na loja da Claro mesmo, que fica do ladinho de onde elas estão, e ali tranquilo, eles fizeram na hora, já tá funcionando, a gente já conferiu, tudo certo. Só precisou do passaporte. A gente não carrega o passaporte físico com a gente, mas a gente tem uma cópia do passaporte no telefone, uma foto do passaporte. E aí geralmente é o suficiente para fazer esse tipo de coisa. A gente parou pra almoçar num restaurante bem local. Já era 4 horas da tarde, então a gente imaginou que ia estar tudo meio fechado, vazio. E esse era um restaurante que até tinha um pouquinho de movimento. E eles tinham um menu completo, com uma entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida pequena, por 20 soles. E foi ok, né? Assim, não foi bom, assim, mas também pra ruim não serve. Pelo preço, assim, é um custo ok. Comida simples. Eu já aproveitei pra experimentar truta, que é um prato bem comum aqui. E é bem gostoso, assim, o peixe tava bem bom. E o saldo do dia, a gente conseguiu trocar dinheiro, colocar um chip de internet, a gente só colocou um, a gente vai ver uma outra operadora ainda pra colocar no do Léo. E a gente foi no mercado. A gente acabou não fazendo SWAT porque a gente achou muito caro nos lugares que tinham a opção de fazer pra estrangeiro. E a gente viu que em Juliaca, que é a próxima cidade daqui, tem algumas opções também e pelo que a gente ouviu falar, o preço deve ser um pouco menor. Talvez não mais, né? Pelo menos vamos ver. Até porque a gente vai pra Juliaca pra tentar encher o nosso botijão de gás. Então, pelo menos uma boa parte que a gente precisava resolver, a gente conseguiu resolver. E amanhã a gente vai fazer um passeio pelo Lago Titicaca. Então a gente vai trabalhar um pouco e descansar, porque amanhã o dia começa cedo aqui. Bom dia, galera. São quase 8 da manhã e a gente está indo fazer agora o passeio para as Ilhas Flutuantes. O passeio mais conhecido daqui e o motivo pelo qual boa parte das pessoas vem para Puno. Você pode fazer um passeio completo para ir nas 3 principais ilhas daqui, você pode contratar alguns tours. A gente optou por fazer esse tour que é com uma família que organiza, então a gente está aqui, na verdade, com o pai e a mãe do guia principal, e eles estão levando a gente e explicando um pouco da cultura. É uma forma tanto da gente apoiar um pouco mais a comunidade local, como também da gente aprender de uma forma um pouco mais realista de não ser um turismo massivo, né? Então, por isso a gente resolveu fazer esse passeio que só vai em uma ilha mais familiar, e depois ir na ilha Urus. E uma coisa que ele tava falando pra gente, ele frisou várias vezes, é que não é Lago Titicaca como a gente fala. Como é que é? Titicaca. Tem que dar ênfase assim, ali no C, entendeu? Dar uma arranhada no C. E é o jeito certo de falar. E o Lago Titicaca está a mais ou menos 3.800 metros acima do nível do mar e o ponto mais profundo do lago tem aproximadamente aí uns 300 metros. A vegetação que eles utilizam para fazer as ilhas, ela só cresce nas bordas do lago.
ali quando tem mais ou menos 1 a 2 metros de profundidade. A partir do momento que começa a aumentar essa profundidade, não tem mais essa vegetação. E tanto as ilhas quanto os barcos que os nativos aqui utilizavam para poder navegar pelo lago eram feitos com essa palha, com esse material. Mas hoje em dia o Eduardo estava falando que os barcos utilizam no interior garrafas plásticas cheias de ar, e aí só o acabamento é feito com essa palha. Assim o barco tem uma vida útil um pouco maior. Ele falou que são utilizados em torno de 5.000 garrafas para fazer um barco desse. E uma outra curiosidade, o Eduardo estava contando pra gente que para poder morar nas ilhas aqui dentro do lago, precisa ter nascido nessa cultura. Então uma pessoa de fora, né, do próprio Peru ou de qualquer outro lugar, não pode simplesmente escolher morar aqui. Tem que realmente ter nascido dentro desse povo. El nombre de la isla es Sumamarca. Cada islita tenemos, ¿no? 2, 3, 4 familias, así como en Sí. ¿no? Y hemos salido de Puno y hemos llegado a la isla de Los Uros. Los Uros solamente está ubicado en medio de una pequeña parte de la bahía del lago. Esta es la raíz de la totora. Nosotros aprovechamos en época de lluvia, enero, febrero, marzo. Sí. Llueve bastante aquí. Como llueve, entonces este viene desde el fondo de la tierra. Ustedes en el camino, con el movimiento de oleaje, va moviendo, se mueve así. Entonces viene desde el fondo de la tierra y con el movimiento de oleaje y sale a la superficie y flota como un corcho. Y esta raíz solamente más o menos tiene 1 metro, 1,20 metros nada más. Esa es la base para construir una isla. Y para construir una isla se demora 2 años. Primeramente tenemos que juntar la raíz. Esta raíz no se encuentra por aquí. Tenemos que ir unos 7, 8 kilómetros aquí. Y sale este bloque, sale unos 200, 300 metros cuadrados. Pero en el camino, como hemos visto, el camino es muy pequeño, angosto. No podemos traer todo. Entonces traemos 3 metros de ancho y 20 metros de largo. Esta isla está hecho en diferentes tamaños de bloques. Está hecho más o menos con 30 bloques de diferentes tamaños. Troncos de eucalipto, le amarramos cuerda de soga sintética y le dejamos medio año. De medio año, entonces, estas son raíces. Ya se va raizando y se vuelve un solo bloque. La planta del junco crece bastante, ¿no? Como ahorita está creciendo así. Luego ya le cortamos con un cuchillo y ya le tenemos la totora así de esa forma. Esta es la primera semana. Tenemos que poner en diferentes posiciones. Esta semana de esta posición, otra semana de esta posición. Tienes que poner cruzado. Así. Entonces, cuando ya está poniendo la totora, también podemos invitar a los vecinos, al fondo, al vecino, a este lado vecino, y podemos jugar fútbol. Podemos jugar voleibol, menos básquetbol porque la pelota ya no va a rebotar. Sí, claro. ¿Para qué? Porque tiene que asentar con una raíz, con una totora, ¿no? Entonces ya tranquilamente podemos caminar, todo tranquilo. ¿No? Siempre las casitas, como ven ustedes, tienen que estar un poquito a 10 a 20 centímetros. ¿Para qué? Acá la enfermedad es el reumatismo por la humedad. Con el tiempo, ¿no? Las papás de edad ya no pueden caminar. Tenemos que poner siempre un extra. Ponemos extra. Y luego viene Machacuta, la casa moderna que estamos viendo. Machacuta decimos casa nueva, moderna. Machacuta. Entonces esta es la casita, todos son movibles, pueden mover a un sitio al otro sitio. Ah, perfecto. Bajamos con 4 personas, bajamos Maya, Paya, Kimsa, así decimos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, ya le bajamos a Maya, Paya, Kimsa, Chujlia. La casita más antigua se llama Chujlia. Esta ya utilizamos para guardar como una cocina. Ah, perfecto. Una piedra, o también podemos poner una raíz. Si le ponemos la cocina aquí, en 10 minutos se enciende toda la isla. Piedra. Ahí, como ven ahí, la cocina y la totora misma es combustible. Perfecto. Cocina todo, ¿no? Y nos falta una cosa muy importante, faltan las anclas. Esta isla está anclada con 8 anclas para que no se mueva. Viene un viento de este lado, de repente no tiene amarrado con cabos, sueldo, nada. Estamos durmiendo aquí y mañana podemos amanecer por parte de Bolivia. Sí, claro. ¿No?
vivo así nomás. Ajá. Puedes sentarte. ¿Puedo sentarme acá? Sí, siéntate. Es como tu casa. Muchas gracias. Nossa, ¿cuántos? ¿Y cuánto que es cada uno? 150. 150. De trabajo. No, pregunto pues, mi mamá es artesana y sé que se lleva mucho tiempo y muchas veces las personas creen que yo trabajo día y noche para hacer estudiar mis hijos. Sí. Yo tengo total 8 hijos. Esta es la batería, estas es las máquinas. Sí. Con eso toda la noche nos estemos. ¿Y antiguamente se utilizaban lamparinas, algo así? Vela. Vela. Sí, vela. Por eso había muchos incendios. Sí. Éramos antes pescadores nomás. Vamos a pescar a veces con mi esposo. Los niños dejamos estudiando. Algunos regresan, los niños carbonizados. Sí. Por eso ahora casi con panel ya no. Ya Sí, no claro, más claro. seguro. Más seguro. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y cómo se dice esto todo en Aymara? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ah, es parecido. Sí, parecido, ¿no? Tutura talusta tawa ishkitaki sumita. Ay 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 utita ishkitaki sumita. Ay 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 wasita ishkitaki. El guaiduro para la suerte. Ah, para la suerte. Para la suerte. ¿Es usted que hace esto? Sí. Ah, sí. Show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. A primeira coisa é que quando a gente sai do barco, a gente percebe que o chão aqui... Ele mexe. Estava explicando pra gente que são várias camadas, né? E mais ou menos a cada 15 dias eles precisam refazer essas camadas de junco que tem aqui em cima. Então é sempre muito mole. Parece que você tá pisando num... Não sei explicar. É diferente, uma coisa que a gente não tá acostumado, assim. Porque é uma área muito úmida, né? Então a gente tá pisando em cima de plantas úmidas, basicamente é isso. E além deles terem que refazer o piso a cada 15 dias, o Eduardo estava explicando pra gente que as casas precisam ser feitas um pouco mais altas por causa da umidade. E aqui basicamente eles vivem no turismo. Umas pessoas pescam, algumas pessoas caçam e eles têm todo esse trabalho de manutenção das ilhas, mas basicamente eles vivem do turismo. O dinheiro que entra para eles é o dinheiro do turismo. Por isso eles estimulam muito, né, essa coisa de você consumir nas ilhas, você comprar os artesanatos, você fazer os tours, você fazer alguns tours à parte, como por exemplo eles têm uns barcos tradicionais e você fazer um passeio ali. Exatamente nessa coisa de estimular você trazer uma renda para as famílias que estão vivendo nessas ilhas. Let's pull up ties and take a trip to someplace new. Don't care where as long as I have you. Nosso passeio terminou agora, a gente tá voltando pro motorhome. Levou mais ou menos 2 horas, né, de passeio. Acho que foi algo em torno disso. Entre a viagem de barco até as ilhas e o retorno. E as nossas considerações finais aí. Assim, eu acho interessante pra gente poder entender e conhecer a cultura local, né, que realmente é uma cultura muito antiga. Muito diferente, muito diferente, né, do que a gente está acostumado, é uma realidade totalmente diferente para nós. Então acho que vale muito a pena por isso. Por outro lado, é uma coisa extremamente turística. A gente optou por não fazer um passeio... Com uma empresa grande e tal, né? É um passeio fechado, assim, com mais pessoas, pra gente tentar ter uma experiência um pouco mais autêntica. Ainda assim, a gente achou que é algo extremamente turístico. Óbvio, a gente até estava comentando que dá para entender, porque eles dependem disso para viver, né? Uma boa parte da subsistência deles vem disso e o que eles precisam de fora das ilhas precisa ser através desse dinheiro que entra do turismo. Ao mesmo tempo, o foco é a exploração do turismo mesmo. Então, assim, tem muitas coisas que eles ficam tentando te instigar a pagar por fora, a fazer a mais. Então,
acaba se perdendo um pouco. E pra mim, particularmente, eu acabei de comentar com o Léo, eu tava achando muito legal as explicações, conhecer a casa, né, entender um pouquinho a cultura. Eu tava achando isso tudo muito legal, até o momento em que eles chamaram as crianças pra vir cantar ali. O Léo até gravou. Elas estavam muito tristes, assim, sabe? Era muito nítido que elas estavam forçadas aquilo ali. Que não era algo que, tipo, estavam contentes em fazer, assim. Elas ficavam olhando pro lado, pras outras crianças brincando. E a menina mais velha, que é filha do casal que levou a gente no passeio, tem 11 anos. As outras crianças, as duas meninas, eram menores. Então eu acho que é muito cedo, sabe? Pra já estar sendo tão explorado assim, com foco no turismo. Minha opinião, respeito. Acho que a gente precisa entender que a cultura é o jeito que eles vivem, é a forma como eles têm de encontrar a subsistência. Mas, pra mim, foi uma coisa que incomodou. E ali meio que o passeio deu uma murchado, assim, sabe? E só pra vocês entenderem um pouquinho, como a gente já falou antes, a gente fez o passeio com uma família. Então a Rosa, que é a dona lá a matriarca e a dona de uma das casas que a gente conheceu lá, ela tem 8 filhos. Então eles estavam explicando pra gente que, por exemplo, a escola vai até o 5º ano, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ali nas ilhas, né, ali em Urus tem escolinhas, mas que depois disso, se a família quiser continuar os estudos, né, dos filhos, é preciso mandar os filhos para estudar aqui na cidade de Puno, né? E aí só realmente as famílias que têm condições conseguem fazer isso. Então ela estava explicando que a filha dela tá indo, né, na escolinha. Isso, que ano que vem ela vai começar a estudar aqui em Puno. Então, como eu falei, a gente acaba entendendo por esse lado, porque para eles darem uma boa condição para os filhos, eles precisam fazer isso para ter o dinheiro para trazer os filhos para estudarem aqui. Mas ao mesmo tempo, né? Não deixa de ser uma realidade triste, de certa forma. E falando em valores, a gente pagou 20 soles por pessoa para fazer o passeio e mais 8 soles de entrada na ilha. Então, eles cobram uma espécie de ingresso. Isso. Então, logo que a gente chegou perto das ilhas, o barquinho parou em uma ilhazinha assim, onde tinha uma pessoa cobrando os tickets.